Jesus de Nazaré é um nome que, sem dúvida, moldou o mundo como a gente conhece. Pensa bem, nosso calendário, a forma como contamos os anos, tudo gira em torno do nascimento dele. A filosofia dele inspirou, movimentos de paz, de justiça. Então não importa a crença de cada um, o impacto histórico dele é simplesmente inegável. Isso nos leva a uma pergunta fundamental que está na base de tudo. Se a gente deixar a Bíblia de lado por um instante, que prova existe de que ele realmente caminhou por esta terra? Pois é, essa é uma grande questão. E para tentar responder, a gente vai fazer uma espécie de investigação, quase como uns detetives da história. E aqui tem uma regra de ouro. Nosso foco vai ser só em evidências de fora da Bíblia, ou seja, fontes não cristãs ali dos primeiros dois séculos. Vamos mergulhar nesses registros e ver se eles têm para nós como nos contar. Né? E a nossa investigação começa com uma primeira indicativa, uma primeira pista. E olha, talvez seja a mais importante de todas. Ela vem de uma testemunha que estava lá, que viveu naquela época, um historiador romano-judaico chamado Flávio Josefo. O que ele escreveu, né, gerou séculos de debate. Uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Mas para a gente entender o peso do que ele diz, primeiro a gente precisa saber quem é esse cara, quem é o Josefo. Bom, uma coisa é certa, ele não era um seguidor de Jesus, muito pelo contrário. Ele era um fariseu, um comandante militar judeu, que depois de uma reviravolta na vida, virou historiador para os próprios romanos. E a posição dele deu a ele um acesso assim sem igual aos eventos da Judéia daquele tempo. E aqui está a passagem que está no centro de toda essa polêmica. O famoso Testimonium Flaviano, que fala, né, e se trata, né, quando a gente lê, salta aos olhos na hora. Né, frases como ele era o Cristo ou apareceu vivo. Né. Isso soou muito, muito cristão. Né. E foi exatamente isso que deixou os historiadores com a pulga atrás da orelha por séculos. A grande dúvida era, será que o texto original do José foi, digamos, ajustado por copistas cristãos ao longo do tempo? E agora vem a parte mais legal da investigação. Acontece que foi descoberta uma versão em árabe do texto, lá no século V, de um bispo chamado Agapito. E essa foi a pista que faltava. Por quê? Porque essa versão não tem frases teológicas mais exageradas. Então, quando os estudiosos colocam os textos lado a lado, como a gente pode ver, eles conseguiram reconstruir o que o Flávio José provavelmente escreveu de verdade. E o resultado é um relato bem mais neutro, sabe, descrevendo Jesus e seus seguidores de um ponto de vista histórico. Né? E aí? O que quer dizer isso no final das contas? Quer dizer que mesmo que a gente filtre essas possíveis adições, o que sobra de Joséfo é o núcleo de fatos históricos que é literalmente irrefutável. Ele confirma que Jesus existiu, que ele tinha uma reputação de mestre que foi executado. E mais, que seus seguidores acreditavam com toda a força que ele tinha ressuscitado. Agora, nossa investigação vai mudar de cenário. A gente vai saltar da Judéia e vai direto para o centro do poder da época, Roma. E agora a gente vai ouvir o que os próprios romanos e gregos literalmente escreveram. E detalhe, né? Essa era a gente que não tinha o menor motivo para falar bem do cristianismo, muito pelo contrário. A nossa própria testemunha é um nome de peso, Cornélio Tácitos. E olha, ele não era um Zé Ninguém, não. Pensa nele como um dos historiadores mais rigorosos e respeitados de Roma. O cara tinha acessos aos arquivos oficiais do Império. E um ponto crucial é que ele odiava os cristãos, desprezava mesmo. Para a gente entender direito o contexto, essa linha do tempo aqui ajuda bastante. Tácito, ele escreveu uns 80 anos depois da crucificação e ele está falando sobre um dos eventos mais famosos da história de Roma,
o grande incêndio que rolou na época do imperador Nero. Ele está documentando a história recente de Roma. E essa citação dele é simplesmente impressionante. Pensa só, enquanto ele está lá escrevendo como Nero culpou os cristãos pelo incêndio, Tácito, que lembrando odiava os cristãos, acaba confirmando sem querer os fatos centrais da história. Ele diz que o fundador, Cristos, foi executado sobre Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Essa é uma confirmação que vem de fora, de um inimigo, que bate perfeitamente com o que os evangelhos contam. Aí a gente tem também Luciano de Samosata. Ele era um satirista grego famoso por não ter papas na língua. Para ele, os cristãos eram os bobos e ele tirava sarro deles por adorarem o que ele chamava de um sofista crucificado lá na Palestina. Mas esse olhar de que ironizava na tentativa de zombar, ele acabava dando um novo conceito e confirmando o perfil básico do fundador desse movimento. As evidências não param por aí. Elas continuam vindo de lugares bem inesperados. Agora vamos dar uma olhada em mais duas fontes. Uma vem de um filósofo pagão e outra de uma fonte judaica que era abertamente hostil. Ou seja, gente que, em teoria, teria todos os motivos do mundo para simplesmente negar que Jesus existiu. Essa aqui é possivelmente uma das referências não cristãs mais antigas que a gente tem. Olha que interessante. Lá pelo ano de 73, um filósofo sírio chamado Mara Barbara enviou uma carta ao filho, e nessa carta ele falava sobre como o Serapião estava escrevendo uma carta sobre povos tão tolos por matarem seus grandes mestres. E aí ele coloca o rei sábio dos judeus no mesmo nível de Sócrates e Pitágoras. Isso é enorme. Mostra que mesmo que para quem era de fora, Jesus era visto como uma figura histórica de imensa importância. E essa aqui é um exemplo perfeito do poder da evidência hostil. O Talmud babilônico, um texto judaico que critica Jesus duramente, em nenhum momento diz que ele não existiu. Pelo contrário, o texto confirma que ele existiu, que o nome dele era Yeshua, que foi executado na Páscoa e que tinha alguns seguidores. Claro, acusando ele de feitiçaria. Mas pensem bem, se Jesus fosse só um mito, a forma mais fácil de acabar com a história seria simplesmente dizer: esse cara nunca existiu. Mas eles não fizeram isso. Até aqui a gente juntou pistas de tudo que é colocado de lado a lado. Historiadores judeus, senadores romanos, satiristas gregos e até de textos religiosos hostis. Cada um desses relatos é uma pecinha do quebra-cabeça. Chegou a hora de juntar tudo isso e ver qual usando só apenas essas fontes de fora, e que traz o retrato de Jesus, esse retrato histórico que aparece. E antes de a gente montar o perfil final, tem mais uma coisa. Uma evidência física, algo que dá para tocar. É o chamado ossuário de Tiago. Basicamente uma caixa de calcário lá do primeiro século para guardar ossos. O que tem nela? Uma inscrição em aramaico que é de arrepiar. Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Muitos especialistas consideram essa inscrição autêntica, uma conexão arqueológica real com as pessoas dessa história. Então vamos lá, vamos montar esse perfil. Se a gente juntar todas essas fontes de fora, esquecendo completamente o Novo Testamento por um minuto, o que a gente tem? A gente tem um retrato de um homem judeu chamado Jesus, que literalmente viveu na Judéia. Ele era conhecido como mestre, sábio e virtuoso. Ele realizou coisas que as pessoas escreviam como maravilhas ou, para seus inimigos, feitiçaria. Ele tinha um irmão chamado Tiago, um pai chamado José e era chamado de o Cristo. Ele foi crucificado sobre as ordens de Pôncio Pilatos e depois de sua morte, seus seguidores começaram a dizer que ele tinha aparecido vivo para eles, dando início a um movimento que se espalhou de lá da Judéia até Roma. Tudo isso sem abrir a Bíblia. É exatamente por causa de tudo isso que a imensa maioria dos historiadores, sejam eles religiosos ou não importa, concorda que Jesus de Nazaré é o
uma pessoa real. As evidências que vêm de fora, muitas delas de gente que não gostava nada dele, são simplesmente fortes demais para ser ignoradas. A história, né, a investigação nos leva com bastante segurança até um homem que foi crucificado, cujos seguidores disseram que o túmulo estava vazio. Né? Mas a pergunta que o que realmente aconteceu depois? Bom, é aí que a investigação histórica para a jornada da fé começa.